Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thales e estou gravando esse vídeo para lhes apresentar um exemplo, um estudo de caso de interoperabilidade de sistemas. Estaremos trabalhando com o método SOAP, Simple Object Access Protocol, que foi um protocolo criado especificamente para aplicações de serviços web, e também com a linguagem de programação PHP. Temos aqui o primeiro sistema utilizado neste estudo de caso, que é referente a uma unidade de pronto atendimento de saúde. Essa unidade de pronto atendimento tem o fluxo de trabalho na seguinte forma: o paciente é cadastrado no sistema. Nesse momento ele é enviado então para a triagem, verificação do seu estado de saúde e atribuição de um grau de risco. A partir da atribuição do grau de risco, esse paciente entra numa fila para atendimento com os médicos e o médico pode colocar aqui um diagnóstico, prescrição de medicamentos e encaminhar esse paciente para algum tratamento. Então, esse sistema está instanciado em uma unidade de pronto atendimento chamada Gontan, e nós temos uma outra unidade da mesma rede, a Salgado Filho, que utiliza o mesmo sistema. Não a mesma instância do sistema, mas o mesmo programa. Ela também utiliza o cadastro, realiza a triagem dos pacientes e realiza o atendimento desses pacientes. O segundo sistema envolvido na tarefa da interoperabilidade é um observatório de coronavírus. Temos aqui uma interface de um relatório de caso de coronavírus, com a unidade onde o caso foi descoberto e a quantidade de casos para a respectiva unidade. No momento, ainda não há registros de casos de coronavírus nesta rede. Então, esse sistema ele não vai haver não vai ter uma interface gráfica para a alimentação do banco de dados. O único caso de uso utilizado por atores humanos vai ser esse da visualização do relatório. A alimentação do banco de dados com a informação de casos de coronavírus será realizada por outro ator que vai ser um sistema de software. Na verdade, esses outros sistemas, respectivamente dos prontos atendimentos da rede. Então, toda vez que um paciente for atendido pelo médico em uma unidade da rede e tiver o diagnóstico em que consta as palavras-chave COVID ou coronavírus, o sistema deverá detectar essa expressão no texto de diagnóstico e consumir um serviço do sistema de observatório, enviando os dados dessa unidade onde o caso de coronavírus foi identificado. O observatório deverá incrementar o banco de dados mantido por si e atualizar o relatório para visualização na interface. Então, iremos proceder de forma que o sistema de observatório publica um serviço e esse serviço vai ser consumido pelas unidades de atendimento sempre que for identificado um caso de coronavírus. Então, vamos começar essa implementação criando no sistema do observatório um novo programa, que nós vamos chamar de comunicacão covid.php. Nesse arquivo nós vamos implementar uma função que vai ser a implementação dessa operação do serviço web. Então nós vamos declarar um nome aqui para ela, comunicacão covid, que recebe um parâmetro que vai ser justamente o nome da unidade que está comunicando o caso de coronavírus. Então o que essa função vai fazer? Ela vai conectar no banco de dados, vai montar uma inserção para guardar essa informação no banco de dados, um insert into COVID cases, values,
O primeiro é null, que é a nossa chave primária. O segundo vai ser o nome da unidade. E o terceiro é um carimbo de data e hora. Date, time, now. Esse nome da unidade vem do parâmetro que a função recebe. Então, nós temos aqui o valor da variável unidade. Nós vamos concatenar nessa sentença SQL e vamos executá-la no banco de dados. Vamos colocar o resultado de uma variável. E essa função vai retornar justamente o resultado, que no caso da execução de um insert corresponde à quantidade de tuplas que foram alteradas por essa sentença. Aqui no nosso caso, em caso de sucesso, vai retornar 1. Pois bem, então já temos aqui a nossa função, que é a implementação dessa operação do serviço. A partir disso, nós iremos instanciar um servidor SOAP, que será o responsável por servir essa função como uma operação de serviço, e vamos atribuir algumas opções requeridas para o serviço. Então, vamos declarar aqui uma variável servidor, onde nós vamos instanciar um SOAP server, que recebe como parâmetro, em primeiro lugar, null, porque nós vamos utilizar em modo que não utiliza WSDL, que é um arquivo de descrição do serviço quando a gente utiliza SOAP, então não vamos utilizar isso. E vamos passar um vetor de opções. A principal delas que nós precisamos é a URI de acesso ao serviço web. Então nós vamos colocar aqui http localhost, que é a minha própria máquina, na porta 8081, que foi onde nós publicamos o nosso sistema do observatório. E nós vamos chamar de comunicacão covid.php. Então, esse vai ser o endereço para acesso ao serviço web. Então, instanciado o nosso servidor, nós precisamos dizer também que essa função que nós acabamos de declarar acima, ela é uma operação disponibilizada por esse servidor. Então, nós vamos utilizar a função addFunction, passando como parâmetro o nome dessa função que nós acabamos de declarar. Então, comunicacão covid. E por último, vamos mandar o nosso servidor começar a servir. Então, utilizamos o método handle. E está pronto o nosso serviço web em protocolo SOAP. Ele já está à disposição de quem quiser consumi-lo. Caso alguém esteja se perguntando de onde nós tiramos as informações para criar essa sentença insert, por exemplo, a tabela COVID cases e os atributos dessa tabela, é porque nós criamos aqui, antes de tudo, um banco de dados e justamente uma tabela para guardar os dados mantidos pelo sistema. Então, temos aqui um create table, onde o nome da tabela é COVID cases, e nós temos o ID, que é uma chave primária autoincremental, a unidade, que é textual, e uma timestamp, que é formato de data. Pois bem, tendo publicado o serviço pelo sistema do observatório, nós podemos partir ao consumo pelo sistema de uma unidade de atendimento. Então, nós temos aqui, por exemplo, na unidade Gontan, esse serviço deve ser consumido exatamente no momento que é confirmado o atendimento do paciente pelo médico. Então, aqui, por exemplo, nós vamos neste paciente aqui de risco alto, e caso o médico coloque alguma palavra-chave, como por exemplo COVID ou Corona, no diagnóstico desse paciente, quando ele clicar em confirmar, esse sistema deverá consumir o serviço do observatório para
cadastrar esse flagrante de coronavírus na respectiva unidade. Então nós sabemos que quando o usuário, o médico, clica no botão confirmar do atendimento, o programa para onde os dados são enviados é justamente o atendimento _insert, que é onde aqueles dados são inseridos no banco de dados da aplicação do pronto atendimento. Então nós vamos criar, no contexto desse sistema, quando, por exemplo, do sucesso da inserção no banco de dados, a comunicação com o serviço web do observatório e o consumo da operação. Então nós vamos instanciar agora, ao invés de um servidor, um cliente SOAP. Então vamos colocar aqui um cliente, new SOAP client, que também recebe alguns parâmetros. O primeiro deles é null, porque nós não estamos utilizando a descrição do serviço com WSDL. E nós também precisamos passar alguns parâmetros dentro de um vetor, algumas opções para a configuração desse cliente, que nesse caso são duas. A primeira é location e a segunda é URI, a exemplo do que foi configurado no SOAP Server. Essas duas opções terão o mesmo valor, que vai ser justamente o endereço para o consumo do serviço web. Então, http://localhost na porta 8081 /comunicacão_covid.php. Esse mesmo valor vai ser colocado na opção location. Por que esse valor é repetido duas vezes? Porque são duas opções diferentes. Uma é a localização do serviço e a outra é a URI de acesso. Esses valores podem ser diferentes, então por isso duas opções diferentes. No nosso caso, coincidentemente, são valores iguais. A partir da instanciação do cliente, já podemos imediatamente fazer a chamada para a operação disponibilizada. Então nós vamos utilizar aqui o nosso objeto cliente, invocando a operação que nós nomeamos comunicação COVID e que recebe o nome da unidade como parâmetro. Então nós vamos colocar aqui comunicacão COVID, passando como parâmetro uma string, que no caso desse sistema vai ser unidade Gontan, e salvamos. Façamos então um teste para essa interoperabilidade. Do jeito em que está agora, em quaisquer diagnósticos será realizada a comunicação de casos de COVID. E não é o caso, nós queremos que essa comunicação seja feita apenas quando alguma palavra-chave, como por exemplo corona ou COVID, está presente no texto do diagnóstico. Então nós vamos fazer justamente um teste. Se esse teste for verdadeiro, então nós vamos consumir o serviço. Esse teste vai ser com a utilização de expressões regulares. Nós vamos verificar se há a seguinte expressão: COVID ou corona em quaisquer lugar da string. Qual string? A variável de requisição chamada diagnóstico, que é a mesma que nós estamos inserindo no banco de dados com a sentença insert. Ok? Então, feito o teste, vamos verificar então a funcionalidade. Vamos até a interface do sistema do pronto atendimento Gontan. Nós temos aqui já o atendimento de um paciente. Vamos realizar aqui a confirmação do diagnóstico. Vamos colocar uma string um pouco mais complexa, não vamos colocar apenas COVID, vamos colocar paciente com sintomas de COVID. Prescrição de medicamentos, não tem encaminhamento
repouso e isolamento por 15 dias. Confirmamos. Inserido com sucesso. Podemos inclusive verificar que o paciente já não se encontra mais na fila de espera para atendimento. Ele consta já no relatório, tá? Então aqui com o diagnóstico, paciente com sintomas de Covid e encaminhamento para repouso e isolamento por 15 dias. Agora vejamos no sistema do observatório se já consta essa nova estatística. Vamos recarregar a página e agora nós temos aqui justamente a quantidade de um caso até o momento na unidade Gontan. Vamos realizar o atendimento do outro paciente. Vamos colocar no diagnóstico, no primeiro nós colocamos Covid, vamos colocar agora Corona. Prescrição de medicamentos não tem, encaminhamento, vamos colocar hospitalização. Confirmar, inserido com sucesso. Vamos ver no relatório. Muito bem, agora vamos verificar no observatório. Foi incrementado também. Quantidade agora, 2 casos identificados na unidade Gontan. Ocorre que esse pronto atendimento Gontan não é o único da rede. Nós temos também o pronto atendimento Salgado Filho, que também tem atendimentos ali à espera. Nós vamos implementar também o consumo desse serviço web de comunicação de casos de coronavírus para o observatório. Então nós vamos copiar essa verificação, porque é o mesmo sistema. Tá? Vamos verificar o conteúdo do texto de diagnóstico e, se for o caso de corona ou covid, vamos instanciar um cliente SOAP e executar uma operação. E vamos colar isso aqui no código da inserção do atendimento no sistema Salgado Filho. Vamos apenas alterar aqui o texto para que a unidade seja então Salgado Filho. Salvamos e vamos testar esse comportamento na aplicação. Temos aqui o primeiro paciente, nós vamos realizar o atendimento dele. Vamos colocar aqui o diagnóstico. Vamos fazer um teste que não é coronavírus. Vamos colocar aqui dor de cabeça. Prescrição de medicamentos Tilenol. E encaminhamento repouso. Apenas. Confirmamos. E o serviço não deve ser consumido neste caso. Então vamos verificar a estatística. Ela deve permanecer exatamente a mesma. Agora nós vamos, sim, comunicar um caso de coronavírus, colocando aqui no diagnóstico desse paciente, que é suspeita de Covid. Medicamentos nenhum, encaminhamento, hospitalização. Confirmamos. Inserido com sucesso. Podemos verificar aqui no relatório esses atendimentos. E vamos verificar agora na estatística do observatório. E foi incrementada a estatística. Temos agora registro de casos em 2 unidades, 2 na Gontan, 2 na Salgado Filho. Este foi então, pessoal, um exemplo da interoperabilidade de sistemas através do protocolo SOAP. Vocês viram que os sistemas não compartilhavam quaisquer bancos de dados, mas sim disponibilizavam funcionalidades próprias para que outros sistemas as consumissem como atores dos casos de uso do sistema. Em caso de quaisquer dúvidas, estou à disposição. Espero que todos fiquem bem. Um forte abraço.